Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 481. Olhando a foto no jornal, todos na tripulação pirata de Roger ficaram em profundo silêncio. Principalmente Buggy e Shanks. As duas crianças ficaram sem palavras, incapazes de dizer uma palavra. O lendário grande pirata, um lutador de primeira linha tão famoso quanto seu capitão, morreu no desconhecido Mar do Norte. Ele morreu nas mãos dos fuzileiros navais. A foto visualmente impressionante no jornal e a figura alta parada ao lado do corpo de Chique fizeram com que todos sentissem os cabelos em pé e um arrepio percorresse a espinha. Era como se estivessem revivendo o medo do primeiro encontro com aquele fuzileiro naval, quando quase foram mortos. E agora, o mais assustador era que o fuzileiro naval havia se tornado ainda mais forte. Algo não parece certo. Vimos a força daquele pirralho da marinha no mar de Edward. Embora ele tenha se tornado muito mais forte, ele definitivamente não é forte o suficiente para matar Chique. Gaban franziu as sobrancelhas e esfregou a barba por fazer no queixo. Rayleigh concordou com a cabeça. Mesmo que Roger desse tudo de si, ele não teria conseguido derrotar Chique. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, era impossível para dar em matar Chique. Roger, o que você acha? Ninguém respondeu à sua pergunta. Rayleigh fez uma pausa, virou o olhar e viu Roger sentado ali em silêncio, segurando o jornal nas mãos, sem dizer nada. Você está bem, Roger? O olhar de Rayleigh mudou ligeiramente, e ele deu um tapinha no ombro de Roger. Roger ficou em silêncio por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Ele exalou um longo suspiro. Chique, ele está morto. Ao ver a expressão complexa no rosto do capitão, todos ficaram em silêncio. Chique era inimigo deles e até os colocou em uma situação desesperadora durante a Edward. Se não fosse por aquela tempestade repentina, eles provavelmente teriam sido soterrados no mar. Mas mesmo assim, eles entendiam muito bem o respeito mútuo e a admiração entre seu capitão e Chique, dois homens poderosos. Estou bem. Após uma longa pausa, Roger balançou a cabeça e sorriu levemente. A jornada de Chique chegou ao fim, mas a nossa viagem continua. Cada um tem sua própria aventura. E Rayleigh? Ele apontou para a foto no jornal. Não importa o que aconteceu aqui, não importa quais truques aquele pirralho da marinha Darren usou, posso dizer com certeza que Chique não se arrependeu. Viu? Ele morreu com um sorriso no rosto. Roger parou por um momento e olhou para o infinito mar azul à distância. Um sorriso ousado e despreocupado apareceu gradualmente em seu rosto. Ele deve ter tido uma batalha emocionante. Quando ele disse isso, todos ficaram chocados. Uma batalha emocionante. Será que a força daquele fuzileiro naval atingiu níveis lendários? Nós deveríamos sair daqui também. Antes que todos pudessem reagir, Roger limpou as manchas de óleo da boca e se levantou do chão. Seus dentes da frente quebrados haviam crescido novamente, e ele vestiu seu casaco vermelho brilhante de capitão e caminhou em direção ao Ouro Jackson. Vamos zarpar. Nossa aventura final nos aguarda. O sol brilhava e a brisa do mar soprava. Seus passos eram firmes e o sorriso em seu rosto era radiante. A tripulação ficou atordoada por um momento. Estrondo. Uma bala de canhão explodiu de repente na costa, causando a formação de uma onda. Roger ficou tão assustado que rolou e rastejou, correndo para dentro do navio pirata como se estivesse fugindo. Anda logo e sai daqui. Aquele desgraçado do Garp está chegando. Ele gritou. Todos. Em algum lugar no Novo Mundo, um enorme navio pirata, parecido com uma baleia branca, rastejava lentamente pelo mar. O ar estava frio e cortante, e a bandeira em forma de caveira, com um bigode branco e curvado, balançava ferozmente ao vento. Marco e os outros membros dos piratas do Barba Branca olharam solenemente para os jornais em suas mãos, sem dizer nada por um longo tempo. Kozuki Oden, sem um braço, caiu desanimado contra a grade. Garrafas vazias jaziam espalhadas ao seu redor, seu rosto vermelho, completamente bêbado. Na proa do navio, Barba Branca segurava uma jarra de bebida forte e olhava para o mar distante, com uma expressão ilegível. A brisa do mar agitava seu casaco branco de capitão. Em algum momento, Barba Branca levantou a garrafa de repente e bebeu tudo de um só gole. Foi uma longa viagem, Chique. Ele murmurou suavemente. Uma mistura complexa de tristeza e lembranças brilhou em seus olhos fundos. Totoland, Ilha Whole Cake. Na sede da Ilha Whole Cake. Mama, você realmente é o homem que eu estava de olho. Você realmente derrotou aquele desgraçado do Chique. Uma risada sensual, porém penetrante, ecoou pelo castelo com aroma de creme. A onda sonora estridente fez os guardas dos piratas da Big Mom ao redor do castelo empalidecerem, desabarem de exaustão e caírem de joelhos com um baque. Último andar do castelo do bolo. Katakuri ouviu a risada desenfreada de sua mãe, com as sobrancelhas profundamente franzidas e os olhos fervendo de fúria e intenção assassina. Ele cerrou os dentes, deu um passo à frente e de repente lançou seu tridente Mogura. O tridente rugiu pelo ar, cravando-se profundamente na muralha do castelo. A haste estremeceu com o impacto. Prendeu um jornal que flutuava ao vento. Mais precisamente fixou uma foto na primeira página. Cedo ou tarde, eu vou te matar, Rogers Darren. Katakuri rosnou com os olhos vermelhos. País de Vano. Região de Curi. Instalação de pesquisa. Um grito terrível irrompeu de repente de dentro do laboratório, mas foi interrompido momentos depois. Alguns segundos se passaram. Droga! Mais um fracasso. Como isso é possível? Usando suspensórios, Quinn saiu furioso do centro de pesquisa. Controlei a dosagem do vírus perfeitamente. Porque ainda falharia. Os membros próximos dos Piratas das Feras, vendo os olhos vermelhos e injetados de sangue de Quinn, recuaram aterrorizados e tremendo. Se Quinn os notasse, eles estariam mortos. Atrás do laboratório, a pilha de cadáveres já era uma pequena montanha. Quinn os ignorou ou subiu em sua motocicleta, e seu corpo enorme a fez gemer em protesto. Com o rugido do motor, ele acelerou.
Hoje foi a reunião dos oficiais dos Piratas das Feras. Ele não podia se dar ao luxo de se atrasar novamente ou seria espancado até a morte. Logo, Queen chegou ao salão cerimonial dos Piratas das Feras no distrito de Kuri. Ao entrar no palácio de estilo japonês, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Todos os oficiais ficaram tremendo, com as pernas tremendo como folhas. O que aconteceu? Queen vasculhou rapidamente sua memória recente para confirmar que não havia feito nada de errado. Só então ele se aproximou cautelosamente. King, com o rosto escondido sob uma armadura escura, olhou para ele. Veja você mesmo. Ele jogou um jornal nas mãos de Queen. Queen pescou confuso e abriu. Mas no momento em que ele viu o conteúdo, o homem gordo de suspensórios quase fez seus olhos saltarem das órbitas, e seu queixo ficou escancarado. Shiki foi morto por aquele Darem. Em pânico ele levantou as duas mãos no ar, encharcadas de suor frio. Kaido-sama, isso não tem nada a ver comigo. Eu sei que... Kaido retrucou visivelmente irritado. Faíscas brilharam em seus olhos. Ao ouvir isso, Queen finalmente soltou um longo suspiro de alívio e riu. É bom, acho que isso é bom. Aquele desgraçado do Shiki sempre foi um pé no saco. Melhor morto. Ainda assim, como aquele pirralho do Darem conseguiu matar Shiki? Algo não está certo aqui. Queen esfregou o queixo, criando ondas de gordura. Espere um minuto. De repente, uma luz pareceu acender em sua cabeça. Ele bateu o punho na palma da mão, os olhos brilhando. Eu entendi. Kaido-sama, será que você propositalmente não contou a Shiki o quão forte aquele garoto realmente é? E foi por isso que ele foi pego de surpresa. Com essas palavras, os olhos de King tremeram levemente. Mas Queen, ainda alheio, continuou divagando. Será que foi por isso que aquele pirralho do Darem ficou ainda mais forte de novo? Se ele voltar para Wano, estamos ferrados. Hein? De repente, um arrepio percorreu sua espinha. Uma sombra enorme e demoníaca cobriu sua visão. Espere. Kaido-sama. A expressão de Queen mudou drasticamente enquanto ele cambaleava para trás, assustado. Arcos elétricos crepitavam através do Kanabe. A erupção da Edo War e a morte de Shiki lançaram o mundo em um caos ainda maior, especialmente a morte de Shiki. Ela criou um enorme vácuo de poder no novo mundo. Inúmeros piratas e facções, grandes e pequenos, avançaram pelos mares como tubarões farejando sangue, na esperança de conquistar um pedaço do bolo. Mas não importa quão turbulento o mundo se tornou, restou um mar que permaneceu absolutamente pacífico. O Mar Proibido, Mar do Norte. Seja uma nação com força militar avassaladora, uma máfia traiçoeira ou um temível grande pirata. Quando pisaram em Mar do Norte, eles tiveram que obedecer às regras daquele homem. Caso contrário, somente a destruição os aguardava. Claro, isso pode ser apenas um mito. Capítulo 482. Enquanto o novo mundo continuava a se transformar em caos e incerteza, Momonga já havia chegado ao quartel-general da Marinha a bordo de um navio de guerra. O navio, ostentando a insígnia da gaivota e o emblema do Mar do Norte, tinha acabado de entrar no porto militar oval quando imediatamente atraiu a atenção de inúmeros fuzileiros navais e civis. Esse é um navio de guerra Mar do Norte. Esse é o novo almirante Mar do Norte Momonga. As forças do Mar do Norte parecem extremamente bem treinadas. Você não sabia? Enquanto o vice-almirante Darem servia como almirante do Mar do Norte, ele lançou reformas abrangentes na marinha da região, reprimindo a disciplina, aplicando regulamentos militares rigorosos e treinando rigorosamente os novos recrutas. Agora a Marinha Mar do Norte é ainda mais elitista do que algumas filiais da Grand Line. Isso é loucura. Esses fuzileiros navais, eles se comportam como se fossem a elite do quartel-general. O vice-almirante Darem não é apenas forte e brilhante, ele até se destaca no treinamento de tropas. Ele é um prodígio único na marinha. Não é de se admirar que o lendário pirata Shiki, o Leão Dourado, tenha morrido em suas mãos. Os fuzileiros navais e civis murmuravam entre si, impressionados com os soldados do navio de guerra e com a aura forte e imponente que eles emitiam. Seus movimentos sincronizados, olhos firmes e a pressão de aço que emanava deles. Um olhar era suficiente para dizer que se tratava de uma força endurecida pela batalha. Sem se incomodar com a conversa ao redor, Momonga permaneceu na proa, de braços cruzados, contemplando a imponente e imponente Marineford, semelhante a uma fortaleza. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Então este é o quartel-general da Marinha. Foi a primeira vez na vida que ele viu o lugar reverenciado por inúmeros fuzileiros navais ao redor do mundo como a Terra Santa da Justiça. A palavra Marineford simbolizava um lugar de poder, prestígio e força incomparáveis. Para os fuzileiros navais dos quatro mares, servir aqui era o sonho supremo, um reconhecimento de sua habilidade e a maior honra imaginável. Infelizmente Momonga não veio hoje para uma promoção. Ele estava aqui para fazer uma reportagem. Darem, ainda em coma profundo devido aos ferimentos sofridos naquela batalha, foi transferido há muito tempo para a ala de nível mais alto no distrito militar do quartel-general, recebendo cuidados dos melhores médicos. Mas o quartel-general não estava disposto a esperar que ele se recuperasse. Eles queriam descobrir a verdade sobre aquela batalha com urgência. O almirante da frota Sengoku ordenou pessoalmente que Momonga se apresentasse. Essa seria uma situação delicada. De acordo com os planos de Darem, a verdadeira força da frota Mar do Norte jamais deveria ser exposta. É por isso que o navio de guerra em que Momonga chegou era apenas um modelo padrão. Além disso, os laços de Darem com Doflamingo tinham que ser mantidos escondidos a todo custo. E isso fez com que cobrir tudo perfeitamente fosse um grande desafio.
Sengoku, o famoso general engenhoso, não era alguém para enganar levianamente. Mas para Momonga, a presença realmente assustadora era Kong, o homem que havia sido almirante da frota por décadas. Com esse pensamento, Momonga soltou um longo suspiro e cerrou os punhos. Naquele momento, todos os olhares curiosos, chocados e respeitosos dos fuzileiros navais e civis, juntamente com a imponente e majestosa fortaleza à distância, pareciam uma onda de feras avançando sobre ele. Esse tipo de trabalho é realmente como andar em gelo fino. Todos os outros fiquem aqui e esperem. Momonga deu a ordem em um tom calmo e neutro. Sim, comandante da base Momonga. Atrás dele, centenas de fuzileiros navais saudaram em uníssono antes de retornarem aos seus respectivos postos. Momonga desceu do navio de guerra e pôs os pés na doca. Capitão Momonga. Uma voz familiar chamou naquele momento. Os fuzileiros navais em guarda se separaram instintivamente, abrindo caminho enquanto uma figura confiante e impressionante avançava. Quando viu quem era, um leve sorriso apareceu no rosto de Momonga. Comodoro Gion, quanto tempo não vemos? A mulher que se aproximava era de fato Gion. Ela sorriu e disse, faz um tempo. Vir do Mar do Norte deve ter sido exaustivo. Ela estendeu a mão. Momonga apertou-a educadamente, sorrindo. Não é nada. Tudo por justiça. A propósito, parabéns pela sua promoção a Comodoro. Foi rápido. Seu tom continha um toque de emoção. Quando Gion e Tokikaki chegaram ao Mar do Norte como parte da equipe de inspeção para avaliar Darem, suas patentes eram as mesmas que as dele. Tenentes comandantes no quartel-general da Marinha. Em menos de 2 anos, Gion conquistou 3 promoções indo direto de tenente-comandante para Comodoro, como se estivesse pilotando um foguete. E ele? Ele trabalhou sem parar no Mar do Norte, reuniões intermináveis, assuntos militares e treinamentos, e mesmo assim só chegou ao posto de capitão. Para ser justo, Darem já era vice-almirante, e depois disso ele poderia subir ainda mais. Quando se tratava de promoções, esse cara era um caso à parte. Gion balançou a cabeça e disse, comparado aos deveres e fardos que você carrega como almirante do Mar do Norte, o que eu faço como Comodoro aqui no QG não vale a pena mencionar. Enquanto ela falava, um traço de culpa passou por seu rosto. Depois de tudo que aconteceu, ela finalmente entendeu o quão ingênua e míope ela tinha sido no Mar do Norte. Agora ela percebeu quanta paciência Darem e Momonga demonstraram para com ela e Tokikaki naquela época. As pessoas eventualmente crescem. À medida que amadurecem, eles passam a entender que nem tudo é preto e branco. Talvez os métodos nem sempre fossem limpos, mas era inegável. Darem e Momonga protegeram a paz e a estabilidade do Mar do Norte à sua maneira. Não é isso que significa ser um almirante da Marinha? Ao ouvir as palavras de Gion, Momonga parou por um momento. Ela realmente amadureceu. Vamos. Tenho certeza de que o almirante Sengoku e os outros estavam esperando. Ele sorriu. Gion assentiu. Os dois caminharam em direção à residência do almirante da frota, conversando casualmente pelo caminho, tendo trabalhado juntos no passado, e até mesmo passado pelo incidente dos dragões celestiais no Mar do Norte. O relacionamento deles era mais próximo do que o de colegas comuns. Enquanto conversavam, o humor tenso de Momonga começou a melhorar. A propósito, Capitão Momonga. Gion parou de repente e perguntou do nada. Darem sempre retorna ao Mar do Norte. Ele já me mencionou? Momonga congelou. Ele olhou e viu que os olhos dela estavam cheios de expectativa. O canto da boca dele se contraiu. Vendo sua expressão um pouco tímida e esperançosa, ele chegou a uma conclusão rápida. Darem já a tem na palma da mão. Mas depois de passar por inúmeras reuniões obscuras no Mar do Norte, Momonga não era mais o novato inexperiente que já foi. Ele deu uma pequena tosse e respondeu com um olhar sério. Claro que sim. Realmente. Os olhos de Gion brilharam. Ela confiava em Momonga. Ele sempre foi sério e direto. Nunca alguém que mentisse ou escondesse coisas. Momonga sentiu solenemente e suspirou. Ele me disse. O tempo que passei com Gion foi o mais feliz da minha vida. Quando ouvi isso, sinceramente pensei que ele tinha enlouquecido. Com um olhar de descrença, ele cumpriu perfeitamente seu papel de fiel aliado, dizendo aquela fala com um exagero sincero. Trabalho com ele há anos e nunca o vi daquele jeito. Um lindo rubor se espalhou instantaneamente pelo rosto de Gion. Ela mordeu o lábio suavemente e sussurrou. Obrigado, Capitão Momonga. O olho de Momonga tremeu novamente. Ao vê-la parecer uma menina inocente sendo bajulada, ele quase se sentiu mal por isso. Capítulo 483. É só até aí que vou, Capitão Momonga. Em frente à sala de conferências do almirante da frota, Gion parou e falou suavemente. Os cantos dos lábios dela se curvaram levemente, exalando uma doçura juvenil. Seu humor havia claramente melhorado, e seu tom de voz havia suavizado a frieza habitual. Obrigado pelo trabalho, Comodoro Gion. Momonga deu um pequeno aceno. Assim que Gion se virou e desapareceu no final do corredor, ele respirou fundo, levantou o olhar para a porta à sua frente e sua expressão se tornou afiada e séria. Ele não tinha ideia do tipo de desafio que o esperava atrás daquela porta. Mas, cerrando os punhos, seu olhar era resoluto. Este seria o momento da verdade. Depois de uma rápida preparação mental, ele levantou a mão e bateu. Toque, toque, toque. Entre. Uma voz baixa e profunda ecoou de dentro da sala. Momonga respirou fundo e abriu a porta. Marineford. Ala Sênior, Distrito Militar. Um mundo de escuridão lentamente clareou enquanto uma luz suave aparecia. O zumbido baixo de um ventilador, frascos de soro pendurados no alto, o teto branco e a mistura pungente de desinfetante e sangue no ar. Darem forçou lentamente os olhos a abrirem. Sim, a cena era familiar. De repente, um rosto maltratado se aproximou, ocupando todo o seu campo de visão. As marcas de varíola eram cristalinas. E na boca do cara, meia banana com a casca balançando. Ei, você acordou. O canto da boca de Darem se contraiu. Sim, essa cara de novo.
Sério, vai chegar um dia em que eu acorde de um coma com ferimentos graves e não veja sua cara feia logo de cara? Darren suspirou totalmente exasperado. Tokikaki engoliu o resto da banana e resmungou. Oi, 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 Darren, o que isso quer dizer? Vim ver como você está por pura bondade, e é isso que recebo. Eu sei o que é isso. Você está com inveja do meu rosto incrivelmente bonito, não é? Está tudo bem, você pode admitir. Eu entendo. Quer dizer, eu sou ridiculamente bonito. Ele soltou um suspiro dramático e passou a mão no cabelo liso e excessivamente oleoso. Sim, devastadoramente bonito mesmo. Se eu não estivesse deitado de costas, envolto em gesso e suspensórios, sem forças, provavelmente teria dado um pulo em choque no segundo em que vi aquele rosto. Darren resmungou silenciosamente para si mesmo. Você veio só para roubar da minha cesta de frutas, não é? O rosto de Tokikaki ficou vermelho na hora. Eu não roubei. Eu estava ajudando a aliviar sua carga, ok? Mas diante do olhar de descrença de Darren, ele se levantou indignado. Juro que não peguei nada, exceto a cesta de frutas. Barulho. Quando Tokikaki se levantou muito rápido, uma cascata de itens caiu de debaixo de sua capa de fuzileiro naval. Charutos sofisticados, garrafas pequenas de bebidas alcoólicas premium, vários cigarros e suplementos nutricionais. Tudo caiu no chão. Darren, Tokikaki. Tanto faz. Se você quer, pegue. Darren nem se deu ao trabalho de discutir e murmurou, irritado. Embora, honestamente, por mais descarado que esse desgraçado do Tokikaki fosse, sempre vindo aqui para roubar e roubar suas coisas. Pelo menos, sem exceção, toda vez que ele acordava de um ferimento grave, aquele rosto idiota estava lá para cumprimentá-lo. Sério? Isso é ótimo. Tokikaki sorriu e apontou para a montanha de presentes empilhados no sofá do quarto do hospital. Então não vou me segurar. Vou levar tudo de volta comigo mais tarde. Quer dizer, com o nosso relacionamento. Darren, hehehe, seria rude não fazer isso, certo? Enquanto falava, ele ajeitou ansiosamente a cama para Darren, parecendo o próprio exemplo de prestatividade. Agora sentado ereto com a cama ligeiramente elevada, Darren finalmente conseguiu avaliar sua condição. Seu corpo estava quase todo envolto em bandagens. O ferimento em seu abdômen ainda sangrava, causando-lhe ondas agudas de dor. O simples ato de se sentar fez com que suor frio subisse à sua testa, e seu rosto ficou ainda mais pálido. Isso foi por pouco. Olhando para seu corpo maltratado e mal conservado, um sorriso amargo surgiu nos lábios de Darren. Tudo o que ele sentia agora era arrependimento. O rugido final do leão nunca deve passar despercebido. Claro, essa frase parecia legal, mas, na realidade, a única audiência que ele tinha era Momonga. Fazer um show como esse, o preço tinha sido muito alto. Mas assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, Darren instintivamente verificou suas características físicas. O que ele viu em seguida o deixou paralisado. Físico, 91.728, corpo indestrutível. Força, 82.191, força do gigante. Velocidade, 82.431, velocidade divina de Soru. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 85.886, cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 70.715, destruição interna. Observação aqui, 74.119, indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 75.317. Os números em seu painel pessoal o surpreenderam. Físico, força, velocidade, tudo isso era esperado. Depois de se destacar na luta contra Kaido, o progresso estagnou. Mesmo após uma perseguição brutal e um confronto com Shiki, cada atributo havia aumentado em menos de um ponto. O Aqui de armamento e o Aqui de observação se saíram um pouco melhor, subindo pouco mais de um ponto cada. Mas o Aqui do Conquistador, isso era algo completamente diferente. 5 pontos. Um aumento total de 5 pontos. Inacreditável. Ele se lembrava claramente de que no confronto final com Shiki, tanto seu Aqui de armamento quanto o Aqui do Conquistador ultrapassaram a marca de 70. Seu Aqui de armamento até despertou a técnica Destruição Interna. Mas agora, seu Aqui do Conquistador havia saltado mais 5 pontos acima desse limite. Que diabos? Darren nunca descobriu uma maneira confiável de aumentar o Aqui do Conquistador. Físico, força, velocidade, armamento, observação. Tudo isso seguia um caminho. Você podia treinar, lutar ou aprender com mestres. Podia ser lento, mas pelo menos havia progresso. Mas o Aqui do Conquistador, isso veio de pura força de vontade e espírito. Desde que ele o despertou após matar São Shields, Darren não encontrou nenhum método eficaz para treiná-lo. A única coisa que parecia funcionar era entrar em conflito com outros usuários poderosos do Aqui do Conquistador, e mesmo assim, o crescimento era mínimo. Mas 5 pontos de uma só vez? Isso nunca tinha acontecido antes. Será que realmente foi porque ele decidiu se manter firme e não desviar do golpe final de Shiki? Isso não parecia certo. Espere. Os olhos de Darren brilharam quando algo se encaixou em sua memória. De repente, ele se lembrou das palavras que Shiki havia dito pouco antes de morrer. Essa é a sua resolução. Capítulo 484. Resolver. Talvez essa seja a chave para o aumento repentino do Aqui do Conquistador. As últimas palavras de Shiki, ditas em meio a risos antes de sua morte, explodiram na mente de Darren como um raio atravessando uma planície seca. O último canto do leão não deve passar despercebido. À primeira vista, parecia uma daquelas grandes declarações que as pessoas fazem diante dos outros só para se exibir, mas não era uma ostentação vazia e infundada, porque Darren realmente cumpriu aquela promessa. Diante do golpe mais forte de Shiki, o maior espadachim duplo do mundo, e do canto do cisne inspirador do leão voador, Darren não decidiu se esquivar ou recuar.
mesmo tendo a chance. Em vez disso, sabendo muito bem do risco de morte, ele se manteve firme, determinado a testemunhar o brilhantismo daquele ataque avassalador. Isso por si só foi uma verdadeira demonstração de vontade e espírito. A força do Aqui do Conquistador está diretamente ligada à força de determinação da pessoa. Mas determinação não se resume a falar alto, fazer afirmações ousadas ou lançar bravatas vazias. Esse tipo de arrogância superficial não contribui em nada para fortalecer o Aqui do Conquistador. Para realmente ficar mais forte, sua determinação e suas ações devem estar completamente alinhadas. Veja um exemplo simples. O chapéu de palha Luffy sonha em se tornar o rei dos piratas. Desde o momento em que zarpou, ele grita dia após dia: eu vou me tornar o rei dos piratas. Mas no começo esse sonho era apenas um slogan vazio. Para outros, soava como uma bobagem infantil, nada mais do que bravata. Porque sem ações para apoiá-los, sem a determinação necessária, tais slogans não têm sentido quando se trata de despertar ou fortalecer o Aqui do Conquistador. Naquela altura, ele ainda não havia compreendido completamente o peso daquele objetivo. Mas conforme Luffy continuou sua jornada, enfrentando inimigos poderosos, sobrevivendo a situações de vida ou morte e ficando mais forte, ele gradualmente passou a entender o verdadeiro custo e perigo por trás das palavras: eu me tornarei o rei dos piratas. E mesmo assim, ele permaneceu fiel a esse sonho, nunca vacilando. É isso que significa ter unidade completa entre resolução e ação. Quando sua vida está por um fio, quando a morte se aproxima, quando você enfrenta inimigos avassaladores, e ainda assim você permanece firme. É isso que leva ao crescimento do Aqui do Conquistador. Em outras palavras, falar alto não basta. Você precisa de ações que correspondam e de força para executá-las. Talvez, esse seja o verdadeiro caminho para fortalecer o Aqui do Conquistador. Com esse pensamento, a clareza atingiu Darren como uma lufada de ar fresco. Ainda assim, mesmo entendendo o princípio, colocá-lo em prática era outra história completamente diferente. Ele precisaria pensar mais sobre isso. Ei, o que está passando pela sua cabeça? Só levei alguns suprimentos e alguns charutos, não precisa ficar calado. Ou seus ferimentos mexeram com seu cérebro. Foi só então que Darren percebeu Tokikaki acenando com a mão na frente do rosto, parecendo confuso. Voltando à realidade, Darren balançou levemente a cabeça. Quanto tempo fiquei apagado? Ele olhou ao redor da sala. A julgar pelos sinais de uso e pela pilha de presentes empilhados no sofá, era evidente que ele estava ali há algum tempo. Tokikaki coçou a cabeça e disse: contando hoje, você está inconsciente há mais de 5 dias. Ele começou a contar nos dedos. O almirante da frota Kong veio 2 vezes, o almirante Sengoku veio 4 vezes, aquele sujeito sombrio Sakazuki veio 5 vezes, Kuzan veio 6 vezes, fazendo uma cena toda vez, Borsalino veio 3 vezes e os outros do campo de treinamento de oficiais apareceram 1 ou 2 vezes cada. A Itoki-san da sua família vem 2 vezes por dia. Quando ele disse isso, o tom de Tokikaki estava visivelmente tingido de ciúme. Darren ficou momentaneamente atordoado, então um leve sorriso apareceu em seu rosto. Todos foram tão atenciosos. Uma sensação calorosa surgiu dentro dele, suavizando o olhar em seus olhos. Tokikaki, vendo o olhar presunçoso no rosto de Darren, não pôde deixar de murmurar: bando de canalhas. Quando eu estava ferido e no hospital, eles com certeza não vieram correndo assim. Até o Gion vem te ver todo dia. Droga! De repente, ele cerrou os punhos e xingou com os dentes cerrados. Não, espera, o Gion deve ter vindo me ver. Afinal, eu estou aqui todos os dias. Tem que ser isso. Darren observou Tokikaki agachado ali, sua expressão mudando enquanto ele murmurava para si mesmo, claramente envolvido em algum drama interno. Balançando a cabeça impotente, Darren suspirou. Parece que você está se recuperando bem, vice-almirante Darren. Uma voz lenta e irritantemente familiar ecoou pela sala no momento em que incontáveis fótons se reuniram no ar, formando uma alta figura humana. Era um homem na faixa dos 30 anos, embora parecesse mais um sujeito vulgar de meia-idade, vestido com um terno branco e um chapéu amarelo e branco na cabeça. Borsalino esfregou a barba por fazer no queixo com uma das mãos, observando Darren sentado na cama do hospital com um olhar divertido e zombeteiro. Você realmente faz jus à sua reputação de monstro. Com ferimentos tão graves, acordou tão rápido. Tem certeza de que não quer me deixar estudar seu corpo, Darren? Ao ver a cara de Borsalino, como se ele tivesse acabado de encontrar um brinquedo novo e interessante, Darren começou a suar frio. Não estou interessado em ser cobaia, Borsalino. Claro, aquelas vezes em que ele foi usado em experimentos lhe deram aumentos de poder notáveis, especialmente aquela experiência infernal sob o comando de Queen. Mas quem sabia o que Borsalino tinha em mente? Que pena. O Dr. Vegapunk ficou bastante interessado em você depois de ver seu arquivo. Observando a clara resistência de Darren, Borsalino levantou ambas as mãos em um gesto de rendição impotente. Vegapunk? Os olhos de Darren se estreitaram. Vegapunk, o cientista que dizem estar 500 anos à frente de seu tempo, estava prestando atenção nele agora? Pensando bem, isso fez todo sentido. Pelo que Darren sabia, Kaido havia sido capturado pelo governo mundial em sua juventude, dando a Vegapunk a oportunidade de conduzir uma série de experimentos com ele. E agora Darren havia alcançado algo semelhante ao corpo indestrutível de Kaido. Era natural que Vegapunk ficasse intrigado. Espera, ainda tinha aquela Uou no Mi modelo, sério artificial e defeituosa em Punk Hazard, não tinha? Não que Darren tivesse algum interesse real nela. Uma imitação ainda era uma imitação. Seu poder e potencial eram muito inferiores aos originais de Kaido. Ainda assim, se fosse para treinar futuros subordinados, talvez valesse a pena a viagem para buscá-lo. Mas ao vê-lo acordado, tenho certeza de que o almirante Sengoku ficará muito satisfeito. Borsalino acrescentou casualmente. Ele tem perguntado bastante sobre sua condição ultimamente.
Ele está ansioso para saber os detalhes da sua batalha final com Shiki no Mar do Norte diretamente de você. Mas já que você está em coma, o almirante Sengoku e o almirante da frota Kong não podiam esperar mais. Eles já convocaram o capitão Momonga para se apresentar ao quartel-general. Antes que ele pudesse terminar, a expressão de Darren já havia começado a mudar. Capítulo 485. Sengoku e Kong ordenaram que Momonga se apresentasse ao quartel-general vindo do Mar do Norte. O coração de Darren disparou de repente. Uma mudança passageira passou por seu rosto antes que ele rapidamente a disfarçasse. Aparentemente calmo, sua mente estava correndo na velocidade da luz. A razão mais provável pela qual Sengoku convocou Momonga foi para descobrir a verdade sobre a batalha no Mar do Norte. Com sua perspicácia, não havia como Sengoku não perceber que apenas com sua força, Darren não conseguiria derrotar Shiki, um pirata de nível lendário, sozinho. Seria suspeita? Ou Sengoku teria descoberto algo? Os pensamentos de Darren mudaram rapidamente. O segredo da frota Mar do Norte jamais poderia ser revelado. Era seu maior trunfo, sua base para a sobrevivência neste vasto mar. Uma frota voadora com potencial de desenvolvimento a longo prazo e domínio militar e no campo de batalha era praticamente imparável nessas águas. Especialmente agora, graças a novas atualizações tecnológicas da Germa 66. A frota Mar do Norte havia se libertado da dependência da Jiki-Jiki no Mid Darren. Agora, ela flutuava usando um sistema de motor. Embora a fonte de energia do motor fosse derivada da Goro-Goro no Mid Momonga, pelo menos ele não precisava mais do controle direto de Darren. Isso por si só já havia melhorado drasticamente a mobilidade e a liberdade operacional da frota. Mais crucialmente, isso significava que Darren e a frota Mar do Norte poderiam operar de forma independente. Isso ficou claramente comprovado durante a operação para caçar Shiki. A eficiência devastadora dessa tática militar foi inegável. Aliada à artilharia pesada e à tecnologia avançada da frota, a frota Mar do Norte permaneceu uma força a ser reconhecida. Mesmo na ausência de Darren, ela poderia alterar significativamente o equilíbrio de poder nos mares. Com a capacidade de se mover pelo ar e lançar ataques surpresa interregionais, ele representava uma ameaça estratégica aterrorizante para todas as facções do mundo. Agora que Shiki estava morto, isso também significava que a frota que Darren havia criado era a única frota voadora existente. Não que Darren não confiasse em Sengoku. Ele não confiava nos fuzileiros navais. Afinal, os fuzileiros navais ainda serviam sob o governo mundial, aquele gigante absoluto e inamovível. Mesmo agora, no auge do comando da Marinha com prestígio incomparável, quem poderia prever o que o futuro reservava? Um deslize e a verdade sobre ele ter matado um dragão celestial pode ser revelada. E lá no fundo, Darren tinha um palpite, conhecendo a si mesmo, de que provavelmente mataria mais dragões celestiais no futuro. Um confronto com o governo mundial parecia inevitável. Quando esse dia chegasse, não importava quanto mérito ele tivesse conquistado ou quão alta fosse sua posição, as consequências sairiam do controle. Basta olhar para o Zephyr. Apesar de seu histórico lendário, ele ainda acabou morrendo nas mãos de seu próprio aluno premiado. Então, não importa o que aconteça, a frota Mar do Norte nunca poderá ser exposta. Era seu último recurso. Seu caminho para a sobrevivência quando todo o resto falhou. Não. Sengoku provavelmente não tem mais intenções ao fazer Momonga se apresentar. Darren balançou a cabeça silenciosamente e chegou a essa conclusão. Por enquanto, pelo menos, sua importância para o futuro estratégico dos fuzileiros navais era inegável. Provavelmente isso era apenas uma formalidade. Mesmo assim, ele não podia deixar Momonga enfrentar a pressão de Sengoku e Kong sozinho. Embora Momonga tenha crescido consideravelmente em conhecimento político e interpessoal desde que assumiu o papel de almirante Mar do Norte, isso ainda não foi suficiente para enfrentar dois veteranos da marinha como Sengoku e Kong. Ele teve que desviar a atenção deles imediatamente. Darren rapidamente se decidiu. Todos esses pensamentos passaram pela sua cabeça em um instante. Um sorriso relaxado apareceu em seu rosto enquanto ele balançava a cabeça. O almirante Sengoku poderia ter me perguntado diretamente sobre isso. Por que fazer Momonga viajar tanto? Assim que a última palavra saiu de seus lábios, sua expressão mudou de repente. Seu rosto ficou mortalmente pálido, como se seus ferimentos tivessem se inflamado de repente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele tossia um jorro enorme de sangue. O líquido espesso e carmesim encharcou instantaneamente os lençóis brancos do hospital. A aura de Darren despencou visivelmente, seu corpo enfraquecendo tão rapidamente que era assustador de se ver. Ei, Darren, o que houve com você? Doutor, alguém chame um médico aqui, agora. O paciente está tossindo sangue. Acho que ele está morrendo. Tokikaki gritou em choque, o pânico estampado em seu rosto enquanto ele gritava freneticamente, parecendo completamente desequilibrado. Se ele morrer, não poderei mais usar meu cartão VIP. O alarme na cama do hospital soou estridentemente. Em segundos, um enxame de médicos e enfermeiros entrou correndo com expressões tensas. Os sinais vitais estão caindo. Comece uma intravenosa, agora. O ferimento do vice-almirante Darren reabriu. A pressão dele está subindo. Droga. Suturem o ferimento imediatamente. O quê? A agulha não entra. A equipe médica se apressou em torno de Darren enquanto ele tossia grandes quantidades de sangue, lutando freneticamente para estabilizá-lo. O que está acontecendo? Esse tipo de caso, nunca vimos nada parecido. Um médico militar olhou com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma congelado em descrença enquanto se fixava nas leituras do monitor de vida. Todos os aparelhos ao lado da cama piscavam sem parar. O monitor de ECG desenhava curvas que oscilavam violentamente, subindo e descendo como uma montanha-russa, completamente errático. Isso é inacreditável. Todos os médicos ficaram boquiabertos, lutando para acreditar no que estavam vendo. Em todas as suas décadas de experiência médica, nenhum deles jamais havia encontrado um padrão tão bizarro em um ECG.
Mas não houve tempo para processar o choque. Rangendo os dentes, eles prosseguiram com o tratamento de emergência. As pálpebras e os lábios de Darren se contraíram inconscientemente. Suas pupilas começaram a perder o foco. Sangue escorria de sua boca. Ele parecia estar à beira do abismo. Vice-almirante Borsalino, por favor, afaste-se. O estado do vice-almirante Darren é crítico. Precisamos concentrar tudo em salvá-lo, disse o médico assistente severamente. Sem problemas. Borsalino lançou um olhar significativo para Darren, sorrindo levemente enquanto se afastava. Então, como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer, ele se virou para Tokikaki, que estava andando de um lado para o outro em pânico total, e disse casualmente: Comodoro Tokikaki, é melhor você se apressar e notificar o almirante Sengoku e os outros. Tokikaki congelou por um momento, então se pôs em posição de sentido e assentiu loucamente, dizendo abruptamente: Certo, certo. Notifique o almirante Sengoku. Vice-almirante Borsalino, você tem que me defender, eu não fiz nada. Só vim aqui para roubar umas frutas, só isso. O que quer que esteja acontecendo com o Darren não tem nada a ver comigo. Com isso, ele saiu da sala como um raio, correndo em direção à residência do almirante da frota. Enquanto corria, ele gritou a plenos pulmões: Darren não vai conseguir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 486. Gabinete do Almirante da Frota. Quando Momonga abriu a porta da sala de conferências, uma atmosfera solene e opressiva imediatamente tomou conta dele. Um a um, os oficiais de alta patente do quartel-general da Marinha sentaram-se ao redor da mesa redonda com expressões severas. Alguns fumavam charutos em silêncio, enquanto outros lhe davam breves acenos de cabeça com rostos indecifráveis. Vários olhares sérios caíram sobre ele, carregando uma pressão silenciosa que fez o peito de Momonga apertar involuntariamente. Seus olhos percorreram a sala rápida e discretamente, observando a figura de cada oficial. As dragonas douradas brilhando em suas largas capas de fuzileiro naval marcavam claramente suas patentes. Todos os oficiais do quartel-general? O pensamento passou pela mente de Momonga, mas ele manteve uma postura firme. Dando um passo à frente, ergueu a mão em uma saudação rápida e declarou em voz alta: Almirante do Mar do Norte, comandante da base da 321ª Divisão da Marinha do Mar do Norte, capitão do quartel-general da Marinha Momonga. Reportando-se. Momonga não era mais o novato atrevido que já foi no Mar do Norte. Desde que serviu como ajudante de Darren, ele testemunhou mais operações de alto nível e eventos importantes do que conseguia contar. E desde que assumiu como almirante do Mar do Norte, suas capacidades administrativas e políticas foram aprimoradas ao extremo. Mesmo após a partida de Darren, Momonga manteve o Mar do Norte sob firme controle. A frota Mar do Norte continuou a se expandir sob seu comando, e ele equilibrou habilmente os interesses das nações membro e não membro na região, uma prova de sua liderança. Ao lidar com os negócios, ele já havia superado muitos oficiais da mesma patente, tornando-se alguém totalmente capaz de se virar sozinho. Então, mesmo agora, diante do escrutínio coletivo de tantos oficiais seniores da Marinha, ele não demonstrou a menor hesitação. Em vez disso, manteve-se calmo e confiante. É claro que a maior fonte dessa confiança estava em sua força. A aquisição e o desenvolvimento da Goro Goro no Mi deram a Momonga o poder e a compostura para enfrentar de frente a intensa pressão desses altos escalões. Enquanto Momonga observava calmamente os líderes da Marinha ao redor da mesa, esses mesmos oficiais também o observavam. O nome do novo almirante Mar do Norte já havia chegado aos seus ouvidos há muito tempo, despertando considerável interesse e curiosidade. Entre os 4 mares, Mar do Leste, Mar do Oeste, Mar do Sul e Mar do Norte, o Mar do Norte era atualmente a maior prioridade do quartel-general da Marinha. Principalmente depois que Darren, o chamado Rei Sem Coroa do Mar do Norte, assumiu o comando e transformou o mar antes caótico em uma região rigidamente controlada. O número de piratas e até mesmo as taxas de criminalidade civil despencaram para níveis inéditos. E agora, mesmo após a renúncia de Darren, seu sucessor não deixará essas conquistas escaparem. Pelo contrário, Momonga trouxera ainda mais estabilidade ao Mar do Norte. Todos os presentes entenderam exatamente o que aquilo significava. Não fique tão tenso, Capitão Momonga. Naquele momento, Sengoku falou com um sorriso. Todos aqui são fuzileiros navais. Convocamos vocês do Mar do Norte não para qualquer investigação disciplinar oficial, mas apenas para ouvir sobre os eventos durante a batalha de Darren com Shiki, para entender o que aconteceu e reunir informações relevantes. Por favor, sentem-se. Isto não é um interrogatório formal. Não afetará sua patente ou seu histórico. Estamos aqui apenas para conversar um pouco e saber como Darren está. Sengoku lançou-lhe um olhar encorajador, seu tom relaxado, como se fosse apenas uma conversa casual. Mas Momonga não baixou a guarda. Um sorriso levemente contido surgiu em seus lábios enquanto ele se sentava em uma cadeira vazia. Sim, Almirante Sengoku. Capitão Momonga, há quanto tempo você está na Marinha? Sengoku perguntou com um sorriso. Contando com meu tempo como recruta, já se passaram 6 anos, Almirante Sengoku respondeu Momonga. Ah, já faz um bom tempo. Sengoku continuou com um leve sorriso. Seu histórico é excepcional. Desde seus dias como recruta, você completou mais de 300 missões e derrotou mais de 2.600 piratas. Durante seu tempo como almirante do Mar do Norte, você demonstrou capacidades administrativas e liderança militar excepcionais. Ele fez uma pausa, olhando para Momonga com interesse.
Com talento como o seu, permanecer no Mar do Norte pode estar te atrasando. O próximo campo de treinamento de oficiais na sede está prestes a começar. Você estaria interessado em vir à sede para o treinamento? No momento em que ele disse isso, vários dos policiais presentes trocaram olhares surpresos. Normalmente, a seleção para o campo de treinamento de oficiais da Marinha envolvia um processo de triagem e seleção muito rigoroso. Mesmo que o candidato fosse aprovado na avaliação inicial de talentos e habilidades, ele ainda precisava passar por uma avaliação política na sede. Afinal, o campo de treinamento era o berço do futuro efetivo principal do quartel-general dos fuzileiros navais. Desde que a geração de ouro de Darem se formou, o campo passou a ser amplamente reconhecido como o berço das estrelas. Não havia exagero em dizer que os oficiais que se formavam no campo de treinamento acabariam se tornando a espinha dorsal dos fuzileiros navais. É por isso que a seleção política era tão crucial. Os candidatos tinham que demonstrar alinhamento com os ideais de justiça, disciplina pessoal e caráter dos fuzileiros navais. No entanto, a oferta de Sengoku agora parecia ignorar tudo isso. Sem triagem, sem seleção. Contanto que Momonga dissesse sim, ele receberia uma vaga direta no acampamento. Luz verde total. Algo assim nunca tinha acontecido antes. Até mesmo monstros como Sakazuki Borsalino e Darem tiveram que passar por uma revisão completa antes de serem aceitos. Darem, em particular, teve que passar por uma etapa extra sem precedentes, uma audiência interna introduzida especificamente para seu caso. Ao ouvir a oferta de Sengoku, Momonga ficou momentaneamente atordoado. Uma coisinha para amenizar as coisas, hein? Ele entendeu imediatamente a intenção de Sengoku. Se ele fosse o velho ele talvez tivesse aceitado com gratidão e lágrimas nos olhos na hora. E sinceramente, quem não se sentiria tentado? O campo de treinamento tinha um prestígio enorme. Se ele entrasse, Momonga tinha certeza de que sua força aumentaria a passos largos. Além disso, foi um ótimo impulsionador de currículo. Ele poderia se conectar com colegas de alto potencial, expandir sua rede pessoal e construir relacionamentos que beneficiariam muito sua carreira militar, sem mencionar o caminho rápido para a promoção. Mas Momonga não era mais o ingênuo cabeça quente que costumava ser. Ele passou por inúmeros julgamentos de oficiais, de nobres e altos funcionários por todo o Mar do Norte. Agora, quando alguém estendia a mão, seu primeiro instinto não era gratidão, mas vigilância. Obrigado pela sua generosa oferta, Almirante Sengoku. Participar do campo de treinamento sempre foi meu maior sonho e honra. No entanto, a situação atual no Mar do Norte permanece imprevisível. A morte do grande pirata Shiki, o Leão Dourado, pode ter ocorrido nas mãos do vice-almirante Darem, mas a notícia da presença de Shiki na região ainda causou pânico considerável entre os países membros e não membros. Até que a situação esteja totalmente estabilizada, não posso dar uma resposta definitiva. Peço sua compreensão, Almirante Sengoku. O tom de Momonga era calmo e comedido. É claro que a instabilidade do Mar do Norte era apenas um disfarce. O que realmente o preocupava era que se ele fosse para a sede, o desenvolvimento da frota Mar do Norte iria estagnar. Se o QG enviasse alguém novo para assumir o cargo de Almirante Mar do Norte, os segredos da frota poderiam ser expostos. E isso mudaria toda a situação. Capítulo 487. Momonga não conseguia aceitar as potenciais consequências. Embora entrar no campo de treinamento de oficiais trouxesse imensos benefícios para seu futuro pessoal e carreira militar, como a ascensão de Gion havia demonstrado claramente, ele não podia ignorar o panorama geral. Ele tinha certeza de que se juntasse ao acampamento e concluísse o treinamento, seria promovido de capitão a Comodoro sem questionamentos. Com a Goro no Mi em seu arsenal, ele poderia até chegar mais alto. Mas comparado ao progresso pessoal, Momonga acreditava que a frota Mar do Norte era muito mais importante. Ele e Darem haviam dedicado seus corações, mentes e recursos à construção daquela frota voadora. Era algo que eles simplesmente não podiam perder. Se ele alguma vez considerasse se juntar ao campo de treinamento, só o faria depois de discutir detalhadamente com Darem e organizar adequadamente tudo referente à frota Mar do Norte. Ele realmente recusou? Ao ouvir a resposta de Momonga, os generais presentes ficaram visivelmente surpresos. Nenhum deles esperava que Momonga recusasse uma oportunidade tão valiosa. Se fosse qualquer outro fuzileiro naval estacionado em um dos 4 mares, eles provavelmente ficariam sem palavras de excitação se algo assim fosse oferecido pelo almirante Sengoku. Ao verem a atitude calma e serena de Momonga, suas expressões mudaram ligeiramente. Eles o encararam com um novo senso de respeito. Até Sengoku foi pego de surpresa por um momento, mas rapidamente sorriu e assentiu. Consideração cuidadosa é sempre uma coisa boa. Como eu disse, minha oferta está de pé. As portas do campo de treinamento de oficiais permanecem abertas para você a qualquer momento, Capitão Momonga. Obrigado pelo seu reconhecimento e confiança, Almirante Sengoku. Momonga respondeu com um tom firme. Então vamos passar para o assunto principal. A expressão de Sengoku ficou séria. Eu revisei o relatório de inteligência que você enviou sobre a batalha de Darem com Shiki. Mas um relatório é apenas um relatório. Quero entender mais claramente como essa batalha realmente se desenrolou. Você provavelmente sabe que Darem ainda está em coma, com ferimentos graves. Se conseguirmos detalhes mais específicos sobre a luta dele com Shiki, isso pode dar algumas pistas aos médicos do hospital militar e ajudá-los a tratá-lo. Momonga assentiu. Sim, Almirante Sengoku. Que tipo de detalhes você está procurando? Farei o meu melhor para responder o que você precisar. Sengoku abriu um arquivo sobre a mesa, falando lentamente. Pelo que entendi, a força do vice-almirante Darem já atingiu o nível de um almirante. Isso é verdade, certo? Isso é. Ótimo. Agora, aqui está o problema.
Embora o vice-almirante Darin possa ter atingido a força máxima, ainda há uma diferença significativa entre ele e alguém como Shiki. O que quero dizer é que é simplesmente impossível que Darin tenha derrotado Shiki sozinho. O que você acha disso, Capitão Momonga? Momonga parou por um momento para pensar e então assentiu. Sim, o vice-almirante Darin realmente não era páreo para Shiki. Os olhos de Sengoku se aguçaram um pouco mais à medida que ele pressionava mais. Então outra pessoa interveio naquela época? Momonga ficou em silêncio por alguns segundos. Sim. Sengoku estreitou os olhos. Quem? Eu, respondeu Momonga. Sengoku congelou. Assim como todos os outros. Você? Suas bocas se abriram, mas por um momento ninguém sabia o que dizer. Capitão Momonga, tenho grande respeito pelos seus talentos, disse Sengoku franzindo a testa, mas com sua força atual. Você não deveria ser capaz de participar de uma batalha desse nível, certo? Momonga exalou lentamente e respondeu com uma voz profunda. Devido a esta. Sob o olhar atônito de todos os presentes, ele levantou lentamente a mão. Arcos elétricos azuis começaram a sair das pontas dos seus dedos, borbulhando e surgindo até que todo o seu braço pareceu derreter em plasma flamejante. A temperatura do ar aumentou visivelmente. O que é aquilo? Lógica. Relâmpago. Poderia ser. Não tem erro. A Goru-Goru no Mi. A Akuma no Mi mais forte do Tipologia. A sala ecoou com suspiros enquanto os oficiais da marinha olhavam com os olhos arregalados para o braço de Momonga, suas expressões cheias de choque. O Goru-Goru no Mi, a logia mais forte, que se pensava ter desaparecido dos mares anos atrás, estava agora nas mãos de Momonga? O choque rapidamente deu lugar à inveja. Esta era a mais cobiçada de todas as Akuma no Mi. Seu poder destrutivo avassalador e velocidade incrível a tornavam indiscutivelmente a habilidade mais desejada que existia. Até as pupilas de Sengoku se contraíram. Após uma longa pausa, ele respirou fundo, estreitando os olhos e apresentando uma expressão complicada. Então é isso. Você se tornou o portador da Goru-Goru no Mi. Não é de se admirar que tenha conseguido se envolver na batalha entre Darin e Shiki. Mas mesmo isso não seria suficiente, não é? Como esperado de você, Almirante Sengoku. Afiado como sempre. Momonga sentiu. Eu poderia oferecer algum apoio, mas a diferença de poder era muito grande. Mesmo com a Goru-Goru no Mi, não havia muito que eu pudesse fazer. Então, Sengoku levantou uma sobrancelha. Com isso, Momonga colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de madeira, não maior que a palma da sua mão. O que é isso? Sengoku e os outros viraram os olhos para lá. O corpo de Shiki foi recuperado. Se a equipe forense da sede o examinar, provavelmente descobrirá que além do ferimento fatal no coração, seu corpo também está crivado de danos causados por tiros de canhão e balas. O tom de Momonga era calmo e firme. A mentira mais perfeita é aquela que vem misturada com a verdade. Era uma frase que Darin usava com frequência, e da qual Momonga se lembrava bem. Ele claramente veio preparado para esse interrogatório. Abrindo lentamente a pequena caixa de madeira, ele revelou uma única bala de metal preto. Uma bala de pedra do mar. Os olhos de Sengoku se arregalaram quando ele reconheceu instantaneamente. Sim, confirmou Momonga. O vice-almirante Darin, apesar dos ferimentos graves, enfrentou Shiki à força e suportou 5 minutos inteiros de fogo concentrado de 10 navios de guerra Mar do Norte. Ele fez uma pausa e acrescentou deliberadamente. Por 5 minutos. O peso de suas palavras caiu como um trovão. 5 minutos de bombardeio contínuo? Os policiais mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. O rosto de Sengoku demonstrava choque indisfarçável. Misturadas naquele bombardeio, havia inúmeras munições de pedras do mar. Uma vez cravadas na carne de Shiki, elas enfraqueceram severamente suas habilidades. A voz de Momonga ficou mais baixa, firme e constante. Foi somente nessas condições que o vice-almirante Darin conseguiu derrubar Shiki. Os generais ao redor da sala finalmente entenderam. Então foi isso que aconteceu. Não é de se admirar. Isso explica tudo. Certo. Não importa o quão forte Shiki seja, ele ainda é um usuário de Akuma no Mi. Contra Kairoseki, seu poder seria prejudicado. Mas será que essa era realmente toda a verdade? Sengoku conteve suas dúvidas internas, embora suas sobrancelhas permanecessem fortemente franzidas. Parecia plausível, mas ainda havia algo estranho. Como um quebra-cabeça sem sua peça mais vital. Assim que ele abriu a boca para perguntar mais, bum! As portas da sala de conferência se abriram. Tokikaki avançou como um louco, encharcado de suor e ofegante. Dedarin acordou. Com essas palavras, todos, incluindo Sengoku, pularam de pé, com os olhos brilhando de esperança. Mas a próxima frase de Tokikaki os fez despencar. Mas ele está morrendo. O que? A expressão de Sengoku mudou em um instante. Sem dizer mais nada, ele saiu correndo da sala, com a urgência estampada no rosto. Não lhe restava tempo para perguntas. Se algo realmente acontecesse com Darin, seria uma perda que os fuzileiros navais não poderiam arcar. Os outros seguiram apressadamente, e o pânico tomou conta das fileiras. Somente Momonga permaneceu no local. Suas sobrancelhas franziram brevemente, depois relaxaram lentamente. Como se algo tivesse ficado claro. Capítulo 488. Os sinais vitais do paciente estão piorando rapidamente. Droga, o sangramento ainda não está controlado. O que está acontecendo? O estado dele não estava estável há pouco? Alguma coisa o desencadeou antes? Na ala de alta prioridade do hospital militar, mais de uma dúzia de profissionais médicos de alto nível se aglomeravam ao redor da cama do vice-almirante Darin. Ele jazia ali à beira da morte, mal conseguindo se agarrar à vida. Gotas de suor frio se formaram em suas testas enquanto eles olhavam para os dados erráticos e ilegíveis que piscavam nos monitores. Este era o vice-almirante Darin, atualmente a figura mais poderosa e influente dos fuzileiros navais.
Se algo acontecesse com ele, eles, a equipe médica, seriam responsabilizados da pior maneira possível. Bang! A porta da enfermaria foi aberta de repente. O médico assistente, frustrado e ansioso, virou-se com uma carranca e disparou sem nem mesmo olhar. Droga! Não vê que estamos no meio de uma emergência? Vai embora! Espera, Almirante Sengoku! Sua voz falhou no meio da frase enquanto uma gota de suor escorria pela testa. Seu rosto corou de vergonha. Sengoku entrou apressadamente, acenando com a mão. Qual é a condição de Darren? Seus olhos se fixaram no vice-almirante acamado, que continuava a tossir sangue. O rosto de Darren estava tão pálido e sem vida que ele parecia um cadáver. Os outros oficiais da marinha entraram atrás dele, a tensão tomando conta da sala. Ao ver a enorme quantidade de altos funcionários presentes, o médico assistente sentiu uma montanha de pressão desabar sobre ele. Engolindo em seco, respondeu nervosamente. O estado do vice-almirante Darren havia se estabilizado antes, mas há poucos minutos seus sinais vitais pioraram repentinamente. Está extremamente crítico. Estamos fazendo tudo o que podemos. Uma sombra pesada passou pelos olhos de Sengoku. Ele cerrou o maxilar e rosnou. Custe o que custar, Darren não pode morrer. Ele fez uma pausa e então se virou para a multidão que espreitava pela porta. Todos vocês saiam. Deem espaço aos médicos. Está muito lotado aqui. Sim, Almirante Sengoku. O grupo de oficiais da marinha estremeceu e saiu rapidamente da sala. Sengoku olhou para Borsalino, que estava encostado na parede com as mãos nos bolsos. Ele hesitou, mas não disse nada que o fizesse sair. Então, sem dizer uma palavra, Sengoku sentou-se no sofá da sala, com os braços cruzados e o rosto sério. Os médicos suavam ainda mais sob sua presença intensa e inconscientemente aceleraram seus movimentos. Momentos depois, bip, bip, bip. Os bips caóticos e erráticos dos monitores de repente se estabilizaram em um ritmo constante. A linha do ECG gradualmente se suavizou em um padrão de onda consistente. Está funcionando. Graças a Deus. O sangramento finalmente parou. Parece que a medicação oral está fazendo efeito. Gritos de alívio irromperam da equipe médica. A tensão no ar diminuiu um pouco ao verem o rosto de Darren recuperando lentamente a cor, sua respiração e batimentos cardíacos se estabilizando. O vice-almirante Darren está se estabilizando. Seus sinais vitais estão melhorando. Isto é um milagre. Ainda encostado na parede, Borsalino observava a cena se desenrolar, com um sorriso fraco e cúmplice nos lábios. Sengoku se levantou do sofá e caminhou rapidamente até lá. Deixe-me dar uma olhada. Como se respondesse à voz de Sengoku, Darren abriu os olhos lentamente. Sengoku. Almirante? Ao vê-lo acordado, Sengoku finalmente exalou alívio. Ele riu e disse, seu pirralho, você quase me deu um ataque cardíaco. Fora do quarto do hospital. Então, qual é a condição atual de Darren? Sengoku fixou um olhar severo no grupo de médicos à sua frente. Seu tom era frio. Ele estava em coma, mas seus ferimentos haviam se estabilizado. Como as coisas de repente pioraram assim? Sob a presença imponente e o olhar atento de Sengoku, os médicos mal ousavam respirar. Trocaram olhares nervosos até que o médico assistente finalmente se pronunciou. Reportando-me ao almirante Sengoku, a situação do vice-almirante Darren é sem precedentes. Para uma pessoa comum sobreviver a ferimentos tão graves seria impossível. Foi somente por causa do físico excepcional do vice-almirante Darren que os ferimentos foram suprimidos. Com base em nossa avaliação, essa crise repentina provavelmente ocorreu porque os ferimentos previamente suprimidos surgiram todos de uma vez, levando ao estado crítico. No entanto, após o tratamento recente, acreditamos que o vice-almirante Darren agora está fora de perigo. Sengoku exalou lentamente. Isso é bom. Ele está acordado agora. Posso entrar para vê-lo? Os médicos trocaram sorrisos irônicos. Quem ousaria dizer não? Todos concordaram. Claro, basta manter a visita breve para não perturbar o descanso do vice-almirante Darren. Sengoku assentiu e abriu a porta da enfermaria. Mas a cena que o aguardava o deixou momentaneamente tonto, quase o deixando sem fôlego. Darren já estava sentado com a ajuda de uma enfermeira, um charuto preso entre os dentes. Aquele patife do Tokikaki sentou-se ao lado dele, sorrindo enquanto acendia o charuto. Sengoku. Ele repreendeu. Seu pirralho, você está tentando se matar? Darren riu com indiferença. Senti meu coração disparar. Pensei que um charuto poderia me ajudar a me acalmar. Enquanto ele falava, 2 colunas de fumaça saíam de suas narinas como dragões. A boca de Sengoku se contraiu. Mas como os médicos confirmaram que Darren estava fora de perigo, ele não interveio. Atrás de Sengoku, Momonga e vários outros oficiais do quartel-general entraram na sala. Vice-almirante Darren. Eles o cumprimentaram com sorrisos. Darren retribuiu o sorriso e gesticulou em direção à pilha de presentes ao lado do sofá. Obrigada a todos pela visita. Vocês são muito gentis. Tem frutas, charutos e vinho ali. Sirvam-se. Não posso exatamente ser o anfitrião agora. Ele piscou de brincadeira. Os policiais caíram na gargalhada com o humor de Darren. Eles não fizeram cerimônia. Cada um pegou um charuto e acendeu ali mesmo no quarto do hospital. Enquanto conversavam, Darren trocou um olhar casual com Momonga. Este último deu um aceno sutil. A cada tragada dos fuzileiros, a sala se enchia rapidamente de uma fumaça espessa, tão densa que era difícil ver uma mão na frente do rosto. Para alguém de fora, poderia parecer que o lugar estava pegando fogo. Do lado de fora da porta, os médicos e enfermeiros estavam paralisados com expressões rígidas. Darren, o capitão Momonga me contou sobre sua batalha com Shiki, mas ainda tem uma coisa que eu quero te perguntar. Sengoku aceitou o chá quente que Tokikaki lhe entregou, tomou um gole e falou com uma voz profunda. Por favor, almirante Sengoku. Darren assentiu com uma expressão sincera. Os olhos de Sengoku de repente se aguçaram, fixando-se em Darren.
Dada a personalidade de Shiki, se ele sentisse que sua vida estava em perigo, ele teria fugido sem hesitar. Como você conseguiu prendê-lo? Com essas palavras, a expressão de Darren permaneceu inalterada, mas Momonga, parado atrás de Sengoku, estreitou os olhos ligeiramente. Então, afinal, foi notado. Momonga cerrou os punhos. A sala caiu em um silêncio tenso, do tipo que faria com que a queda de um alfinete fosse ensurdecedora. Darren refletiu por um momento antes de falar. Almirante Sengoku, sobre esse assunto, gostaria de lhe relatar em particular. Ele olhou para os outros oficiais da marinha presentes. Sengoku franziu a testa descontente. Todos aqui são oficiais de primeira linha da marinha. Não há nada a esconder. Ao ouvir isso, os oficiais estufaram o peito orgulhosamente com os olhos brilhando. Muito bem. Darren deu de ombros. Na verdade, além do capitão Momonga, houve outros que ajudaram. Outros se envolveram? Sengoku ergueu uma sobrancelha, um sorriso presunçoso brincando em seus lábios. Exatamente como eu pensava. Sua especulação estava correta. Os outros policiais se animaram, com curiosidade estampada em seus rostos. Naquela batalha, além de Momonga, outros intervieram? Quem poderia ser? Havia apenas algumas figuras poderosas nesses mares, e aqueles capazes de intervir em um confronto entre Darren e Shiki eram poucos e distantes entre si. Além disso, isso provavelmente tocou nas conexões pessoais do vice-almirante Darren, deixando-os ainda mais intrigados. Darren continuou. Almirante Sengoku, você provavelmente já viu essa pessoa no mar de Edward. Era? Espere. Sengoku pareceu perceber algo. Sua expressão mudou ligeiramente quando ele levantou a mão para interromper e então se virou para os policiais. Como vice-almirante Darren deseja relatar este assunto em particular, devo respeitar seu pedido. Por favor, saiam por enquanto. Os oficiais? O que aconteceu com os oficiais principais? Você não disse que não havia nada a esconder? Capítulo 489. Darren, você pode nos contar agora? Os oficiais da marinha saíram furiosos do quarto do hospital, xingando baixinho. Na espaçosa enfermaria de alto padrão, restavam apenas Darren, Sengoku, Momonga e Borsalino. Sengoku mantinha um olhar atento sobre o vice-almirante recostado na cama, com fumaça saindo de seus lábios e as sobrancelhas fortemente franzidas. A pessoa de quem você está falando. Não pode ser. Isso mesmo. É Dragon. Um traço de desamparo cruzou o rosto de Darren enquanto ele suspirava. Eu tinha planejado manter isso em segredo, com medo de causar problemas desnecessários. Mas no fim, não consegui esconder isso da sua perspicácia, almirante Sengoku. Sengoku ficou em silêncio. A identidade de Dragon era um assunto delicado. Ele era um criminoso procurado com uma recompensa altíssima, perseguido tanto pelo governo mundial quanto pela marinha. Se ele realmente tivesse intervindo na batalha entre Darren e Shiki, então esconder essa informação fazia sentido, especialmente considerando que Dragon era filho biológico de Garp. Só isso tornava ainda mais crucial manter o assunto em segredo dos outros oficiais. Eu vejo. Os olhos de Sengoku se estreitaram levemente quando ele se virou para Momonga. Capitão Momonga, foi por isso que você deliberadamente deixou isso de fora do relatório de inteligência? Momonga entendeu rapidamente e assentiu com uma expressão séria. Sim, almirante Sengoku. Afinal, Dragon é um criminoso procurado pelo público. Enquanto isso, Darren é a nossa estrela mais brilhante na marinha. Se descobrissem que ele estava em contato com alguém como Dragon, isso teria um sério impacto político sobre ele. Com um olhar arrependido, ele fez uma profunda reverência. Foi negligência minha. Por favor, me puna. Sengoku acenou com a mão. Você fez a coisa certa, Momonga. Ele olhou para Darren e falou lentamente. Darren representa a força justa dos fuzileiros navais. Sua imagem carrega um forte peso simbólico. Nessa situação, é verdade que laços próximos com Dragon seriam altamente inapropriados. Entendo suas preocupações, mas não estou satisfeito com a forma como você lidou com isso. O tom de Sengoku ficou áspero. Você manteve contato com Dragon em segredo e até o deixou participar da Edward e da operação final para caçar Shiki. Se algo tivesse dado errado, quem assumiria a responsabilidade? Se você tivesse me consultado antes. Se eu tivesse consultado você antes, o plano nunca teria sido concretizado, certo? Você não teria concordado, teria almirante Sengoku? Darren o interrompeu com um sorriso. A expressão de Sengoku congelou. Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder. Darren estava certo. Se ele soubesse do plano com antecedência, não teria como aprová-lo. O status de Dragon era muito volátil. Ele havia matado um dragão celestial. Se o governo mundial descobrisse que um fugitivo como Dragon estava envolvido em uma operação da marinha, e que ele, um almirante da marinha, sabia disso e aprovou, isso significaria o fim de sua carreira. Quanto mais Sengoku pensava nisso, mais inquieto ele se sentia. Então, aquele pirralho do Darren escondeu isso de mim para o meu próprio bem? Para me proteger das consequências desta operação? Mesmo alguém tão experiente e astuto quanto Sengoku não conseguiu deixar de se sentir um pouco estranho ao perceber isso. É exatamente por isso que escolhi seguir meu próprio caminho. Sinto muito, almirante Sengoku. Darren soltou um suspiro. Eu entendo melhor do que ninguém as consequências políticas de trabalhar com a Dragon. Mas eu não tinha outra escolha. Shiki era uma ameaça muito grande para o mundo e para nós. Investimos incontáveis recursos na Edward para finalmente preparar esta oportunidade única. Se perdêssemos a chance de eliminá-lo completamente, duvido que tivéssemos outra. Se ele tivesse sobrevivido, teria voltado com força total. E tenho certeza de que você não gostaria de acordar uma noite e encontrar uma ilha caindo do céu em Marineford, não é? Sengoku.
Ele não respondeu, porque Darren estava certo. Com a natureza implacável e vingativa de Shiki, se a operação tivesse fracassado, ele teria se tornado mais cauteloso do que nunca e voltado com tudo. Depois disso, as chances dos fuzileiros navais de derrotá-lo seriam praticamente nulas. Esse tipo de ameaça aterrorizante foi exatamente o que fez de Shiki o pirata mais temido pelos fuzileiros navais, sem dúvida. E Dragon? Sengoku ficou quieto por um momento e então perguntou lentamente. Darren sorriu. Não se preocupe, almirante Sengoku. Nada dará errado no Mar do Norte, estou confiante disso. O que mais me preocupa é a Edward. Mesmo com o clima extremo da época, tenho certeza de que muitos fuzileiros navais que o acompanhavam viram o Dragon agir, não é? Sengoku assentiu. Fizeram. Mas eu já dei uma ordem de silêncio, ninguém tem permissão para falar sobre isso. A única parte difícil de explicar é aquela enorme tempestade no mar. Sua expressão ficou um pouco tensa. O que há para explicar? Darren riu com desdém. O novo mundo sempre foi imprevisível. Mares instáveis, céus agitados, clima caótico. Se Shiki não verificar a previsão do tempo, quem está no comando? E além disso, história. História é só uma garota de programa vestida como o cliente quiser. Pague o suficiente e você pode fazer com que ela use a fantasia que quiser. Então, num tom de falsa seriedade, como um historiador registrando um épico ou um repórter relatando uma grande história, o vice-almirante começou. Calendário do Círculo Marítimo, ano 1494, final do ano. O lendário grande pirata Shiki, o Leão Dourado, tentou unir forças com Gold Roger para conquistar o mundo. Após a recusa de Roger, as tensões explodiram em um confronto violento entre as duas tripulações, o que a história mais tarde chamaria de Edward, um conflito que remodelou o mundo. Os piratas voadores de Shiki, armados com números e poder de fogo avassaladores, levaram os piratas do Roger ao limite, até que uma tempestade repentina no oceano destruiu o campo de batalha. Os piratas do Roger, a momentos da aniquilação, foram salvos pela tempestade. A maior parte da enorme frota dos piratas voadores afundou sob as ondas. No caos, o volante de um navio se alojou na cabeça de Shiki, ferindo-o gravemente. Aproveitando o momento, a frota da marinha, pronta e à espera, atacou com força total. Sob a bandeira da justiça, eles esmagaram completamente os piratas voadores. Shiki, gravemente ferido, fugiu. Apenas para ser abatido no Mar do Norte pelo vice-almirante do quartel-general da Marinha, Roger Darren, marcando o fim de suas grandes ambições e de sua vida histórica e assustadora. Terminando a história, Darren exalou uma longa nuvem de fumaça que se enrolava como um dragão e sorriu. É assim que estará escrito nos livros de história, Almirante Sengoku. Sengoku olhou fixamente para o vice-almirante à sua frente. Esse pirralho, ele realmente sabe inventar uma história. Capítulo 490. Não apenas Sengoku, até mesmo Momonga não conseguiu evitar tremer os cantos da boca. Ele já sabia que Darren podia ser escandaloso, mas isso era outro nível. Por outro lado, pensando bem, não parecia impossível. Com a influência dos fuzileiros navais, emitir uma ordem de silêncio e apagar a presença de Dragon da Batalha de Edward não seria nada difícil. O campo de batalha já estava envolto em uma violenta tempestade, e Dragon atacou rápido e partiu ainda mais rápido, sem deixar um único rastro. Nessas condições, encobri-lo era praticamente sem esforço. Após o choque inicial, Sengoku rapidamente voltou a si e começou a entender o significado mais profundo por trás das palavras de Darren. Por um lado, isso romperia todos os laços entre os fuzileiros navais e a Dragon. Por outro, o crédito e a glória pela derrota de Shiki seriam inteiramente dos fuzileiros navais, algo que aumentaria significativamente seu prestígio e influência globais. Sengoku lançou um olhar profundo e pensativo para Darren, que fumava calmamente. As manobras políticas desse garoto eram totalmente imundas, mas ele gostou. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Sengoku enquanto ele ria. Você realmente é a cara dos fuzileiros navais. Eu sabia que não tinha te julgado mal, Darren. Darren ofereceu um sorriso modesto. Você me lisonjeia, almirante Sengoku. Estou apenas tentando cumprir meu dever como fuzileiro naval. Milímetro. Sengoku assentiu, os cantos da boca se erguendo levemente. Ele gostava cada vez mais de Darren. Forte, confiável, engenhoso e o mais importante, alguém que sabia quando pressionar e quando recuar. Um subordinado assim era ouro para qualquer líder. Embora o plano de caçar o grande pirata Shiki tivesse sido completamente orquestrado por Darren, Sengoku ainda se beneficiou bastante com a vitória. Sem dúvida, isso iluminaria seu caminho para se tornar almirante da frota. Mesmo assim, Darren foi um pouco imprudente. Se algo tivesse dado errado, Sengoku pensou um pouco e decidiu dar-lhe um aviso gentil. Dito isso, Darren, se algo assim acontecer novamente, espero que você me consulte antes. Você não está mais apenas se representando. Cada palavra e ação sua reflete diretamente na imagem dos fuzileiros navais. Principalmente quando se trata de alguém tão perigoso quanto Shiki, você não pode simplesmente agir primeiro e denunciar depois. Se você informar o QG com antecedência, poderemos coordenar o suporte e o backup com mais eficiência. Darren assentiu. Obrigado pela preocupação, almirante Sengoku. Eu fui realmente muito precipitado desta vez. Você está certo. Se eu tivesse falado com você antes, a operação talvez não tivesse sido tão arriscada. Claro, ele não iria discutir. O segredo era manter o respeito e garantir que Sengoku se sentisse ouvido. Da próxima vez, ele faria do mesmo jeito de qualquer maneira. Com um suspiro, Darren fingiu um olhar profundamente emocionado. Eu só quero continuar melhorando, almirante Sengoku. Momonga. Sengoku. Observando o rosto completamente composto de Darren, Sengoku revirou os olhos, exasperado. Ele se levantou e deu um tapinha no ombro de Darren. Descanse um pouco e se recupere. Estarei esperando seu retorno. Com isso, ele se virou e caminhou em direção à porta.
Quando ele estava prestes a sair, ele parou de repente. E Darren, convidei o Capitão Momonga para se juntar ao acampamento de treinamento no QG. Se tiver tempo, tente convencê-lo. Alguém com o talento dele é desperdiçado no Mar do Norte. Sengoku olhou para trás enquanto falava. Os olhos de Darren piscaram, mas ele manteve um sorriso calmo. É mesmo? Que ótima notícia. Ele trocou um olhar com Momonga e então assentiu. Eu falarei com ele, Almirante Sengoku. Sengoku assentiu e saiu da enfermaria. Bem, eu também vou. Parece que vocês dois provavelmente têm muito o que conversar, disse Borsalino com um sorriso, antes de se dissolver repentinamente em inúmeras partículas douradas de luz, desaparecendo no mesmo instante. A sala ficou em silêncio, restando apenas Darren e Momonga. Nós realmente conseguimos. Momonga olhou para Darren, com um sorriso aliviado se espalhando pelo seu rosto. Mas você tem certeza de que culpar Dragon não vai sair pela culatra? Sua expressão era um pouco inquieta. Claro que não. Sengoku não vai rastrear Dragon para verificar nada. Ele está no meio de uma promoção crucial para almirante da frota. Dragon é a última pessoa com quem ele quer lidar. Ele o está evitando como se fosse uma praga. Darren sorriu, completamente à vontade. E se as coisas realmente ficarem complicadas, simplesmente jogamos mais 1 bilhão ou mais na direção dele. Momonga estremeceu. Honestamente, no nível deles, 1 bilhão ou 2 não significavam mais muita coisa. Mas então ele se lembrou da expressão no rosto de Dragon quando ele chegou ao Mar do Norte pedindo 3 bilhões de belis, sorrindo de orelha a orelha, e decidiu deixar para lá. Mas você tem certeza de que não vai à sede para treinamento? Darren balançou a cabeça e olhou seriamente para Momonga. Momonga deu um sorriso irônico. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei tentado. A Mar do Norte é pequena demais. Quando se trata de recursos de treinamento ou chances de promoção, a sede definitivamente leva vantagem. Darren concordou com a cabeça. Isso era verdade. Agora que Momonga havia assumido o cargo de almirante do Mar do Norte, ele já estava no auge do poder naquele mar. Se quisesse progredir, juntar-se ao campo de treinamento no quartel-general era o caminho mais rápido, e na verdade, o único. Mas neste momento não há mais ninguém que possa assumir o comando da frota Mar do Norte. Sinceramente, não me sinto confortável em entregá-la a outra pessoa. Vamos esperar até que este assunto seja resolvido. Momonga parou para pensar. Além disso, a Goru-Goru no Mi ainda tem muito potencial para ser explorado. Pelo menos por enquanto, não estou atingindo nenhum limite. Darren deu uma tragada lenta em seu charuto. Se realmente for preciso, eu mesmo posso treiná-lo. O campo de treinamento não é ruim, claro, mas ainda é só isso. Sempre posso fazer mais viagens para o Mar do Norte. Você? Momonga olhou para ele, surpreso. Darren sorriu. O que há de errado nisso? Você está falando com o rei do Mar do Norte, aqui, o cara que derrotou Shiki. Você não tem ideia de quantas pessoas matariam para serem treinadas por mim? Momonga deu um sorriso irônico. Treinar e ensinar são duas coisas diferentes. O seu tipo de treinamento imprudente? Eu não sobreviveria. Darren riu com um olhar cúmplice. Relaxa. Não pretendo fazer isso sozinho. Já separei alguns mestres só para você. No momento em que percebeu o brilho nos olhos de Darren, uma onda de pavor tomou conta de Momonga. Seus instintos gritavam que algo não estava certo. Naquele momento, marido, a porta do quarto do hospital se abriu com violência. Momonga se virou e viu uma figura pequena parada na entrada, ofegando levemente. Era uma jovem, de uns 20 anos, de uma beleza estonteante. Seus longos cabelos verde claros caíam como uma cachoeira, úmidos de suor, com as pontas grudadas na testa. Ela usava um kimono rosa delicadamente cortado e irradiava uma aura gentil e encantadora. Mas seus olhos estavam vermelhos e a preocupação nublava sua expressão. Senhora Toki. Momonga a reconheceu imediatamente e rapidamente se levantou, cumprimentando-a com um toque de formalidade. Toki, você está aqui? Darren também ficou surpreso. A Matsuki Toki não respondeu. Seus olhos avermelhados se fixaram em Darren, e no segundo seguinte, ela correu e se jogou em seus braços, abraçando com força. Graças a Deus você está bem. Lágrimas brilhavam nos cantos dos seus olhos e escorriam pelas suas bochechas, o suficiente para tocar o coração de qualquer um. Darren congelou por um segundo, depois sorriu gentilmente e afagou sua cabeça. Como algo pôde acontecer comigo? Sou um monstro do quartel-general da Marinha, lembra? Realmente. Toki olhou para ele como um gatinho assustado, sua voz quase um sussurro. Mas, o Comodoro Tokikaki disse que você já estava morrendo. Darren, Momonga. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.